Salvos para obedecer, obedecer para ser salvo. Existem duas coisas, que nós temos que saber, colocar no seu devido lugar, que nós somos salvos para obedecer, e não obedecer para ser salvo. Mas duas coisas nós temos que aceitar. Nós somos salvos para obedecer, porque ninguém que não obedece a Deus vai entrar nas mansões eternas. Lá só entra os obedientes, os fiéis, os que andam no caminho do Senhor. Então uma coisa é certa: se a gente não obedecer a palavra de Deus, a gente vai obedecer a palavra do inimigo e a gente vai perder a salvação. Só que ninguém tem como obedecer para ser salvo. A primeira coisa que vem é a justificação, o perdão. Ele começa antes. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obra para que ninguém se glorie. Então, certa vez, um carcereiro estava lá vigiando Paulo e Silas. De repente veio um terremoto e as cadeias das prisões se abriram. E eles saíram para fora, e o carcereiro perguntou para Paulo e Silas: Senhores, que tenho que fazer para ser salvo? Então a resposta foi: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e a tua casa. O primeiro passo que a pessoa tem que dar é crer que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos salvar. Crer que Ele está no lugar santo, no Santíssimo, fazendo expiação por nós. Crer que Ele é a nossa justiça. Crer que Ele é o nosso mediador. Crer que Ele é o nosso intercessor. Crer que Ele é o nosso advogado. E que nenhum outro nome há salvação a não ser por meio de Cristo Jesus. Atos 4:12. Então, para receber o perdão dos pecados, crê no Senhor Jesus. E para permanecer na graça, para permanecer salvo, obedecer. A santificação é por meio da graça de Cristo, mais a obediência à lei. Se as pessoas não obedecerem à lei de Deus, a justificação que o Senhor Jesus nos justificou perde o sentido. Porque o Senhor Jesus não justificou, não perdoou para a pessoa continuar na prática do pecado. Isso aconteceu com a mulher pecadora. Ela foi levada até a Jesus e eles queriam apedrejar porque ela estava em adultério. E naquele tempo o adultério, principalmente para as mulheres, era punida com apedrejamento. E eles não tiveram coragem, porque o Senhor Jesus disse que aquele que tivesse sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Como eles não foram, eles saíram, não condenou, ela ficou sozinha perto do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus perguntou: mulher, ninguém te condenou? Ela disse: não, Senhor. E ele disse: nem eu te condeno. Mas qual a ordem que ele deu? Vai e não peques mais. Ou seja, vai
e não adultera mais. Vai e não transgride mais o 7º mandamento. Vai e seja fiel a Deus, para que você não aconteça coisas piores. Porque depois que a pessoa conhece a verdade, se ela voltar novamente a pecar voluntariamente, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível do juízo e do ardor do fogo que há de devorar os adversários. Quando as pessoas pecam conscientemente, liberalmente, de livre e espontânea vontade, pelos simples prazeres de pecar, sem temor de Deus, depois que já teve a participação do Espírito Santo na vida da pessoa, e ela volta novamente a pecar, ela suja tudo de novo. E o inimigo apodera da pessoa de tal forma que a consciência dela fica embotada e ela não consegue mais voltar para os caminhos do Senhor. Pecado voluntário é uma coisa terrível, terrível. Por isso que o Senhor Jesus alertou ela: vai e não peques mais. Não pratica mais o pecado, porque se pecar, perde a salvação. Não adianta nada. É como a porca lavada que voltou à espojadura de lama. É como o cachorro que já cortou o vômito, ele volta a vomitar novamente. Desmancha tudo que foi feito. Então nós não guardamos a lei para merecer a salvação, mas nós guardamos a lei por amor à verdade e também para permanecer na verdade. Porque a mentira é a transgressão da lei. E a verdade é a obediência à lei. Se a pessoa voltou a pecar, é porque ela não ama a Deus, ela não é fiel a Deus, ela não é digna da vida eterna. Ela é rebelde, é uma pessoa traidora. Por isso nós temos que tomar cuidado. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida.